Gálatas capítulo 2. Então essa carta foi capital na vida de homens como Martinho Lutero. Não é que Romanos não tenha sido importante, tá, irmãos? Mas é que Lutero foi mais impactado e primariamente, né, não prioritariamente, mas a princípio ele foi impactado por essa carta mais especificamente. Ele estava lendo essa carta quando ele estava ali se debatendo, né, com aquelas questões relacionadas à justificação pelas obras, como a Igreja Católica defendia. Então vamos abrir Gálatas capítulo 2, do verso de 1 a 10, aí eu vou começar lendo esse texto. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem com bastante reverência e atenção o que diz a infalível palavra de Deus, palavra de salvação. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e seduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que me pareciam, ou que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. E esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, porque também me esforcei por fazer. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que é estar aqui nesta manhã, do dia do Senhor, dia para nós mais esperado da semana, em que nós nos reunimos como santo povo de Deus para adorar o santo e glorioso Senhor das nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha ao nosso encontro, manifestando os teus atributos, ó Pai, tal qual é a tua onisciência, a tua onipotência, a tua onipresença, a fim de que sintamos, ó Pai, o teu agir em nós e possamos sair daqui um pouco mais doutos, um pouco mais conhecedores, sabedores da tua lei. Não somente sabedores da tua lei, Senhor, mas praticantes desta lei que é tão poderosa e capaz de transformar o mais vil pecador. É o que nós pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Irmãos, então, como eu dizia, Lutero se sentiu muito tocado por essa carta. E essa carta que Paulo escreve aos irmãos da região da Galácia, não era uma igreja somente, a situação era mais ou menos a seguinte: Paulo era um plantador de igreja. Ele saía de cidade em cidade plantando. Basta você olhar para Atos dos Apóstolos. A gente não sabe exatamente em que período isso aqui se encaixa lá em Atos. Há uma dúvida se no capítulo 11 ou no capítulo 15. Mas o certo é que a história está lá em Atos dos Apóstolos, por isso que é importante a gente estudar Atos, depois estudar as cartas paulinas e as demais. E a situação é mais ou menos a seguinte: Paulo era um plantador, ele saía de igreja em igreja, e ele plantou, inclusive, na região da Galácia, algumas igrejas, entre elas a igreja de Antioquia. Paulo planta igrejas naquela região e vai embora plantar outras igrejas. Assim também a gente tem pastores, né, que são chamados, a IPB também acopla aí a figura do evangelista, ele planta uma igreja e depois vai embora para outro lugar. E Paulo era assim, ele plantava
uma igreja que, né, ele era de fato um evangelista, e ia para outra cidade. E o que ocorreu aqui foi que Paulo, depois de ter plantado essa igreja, ele saiu dali, né? Ele saiu daquela região e foi plantar em outro lugar. Só que aí Paulo ouviu falar de uma heresia que tinha entrado naquela igreja. Foi então que você pode depois ler o capítulo 1, né? Versículo 6, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A questão é que Paulo ouviu falar que depois que ele saiu como plantador da igreja, chegaram ali os judaizantes, que eram pessoas que acreditavam que além do sacrifício de Cristo, você ainda precisava circuncidar, abraçar o calendário litúrgico, né, o calendário judaico. Eles acreditavam que você precisava, sim, crer em Cristo Jesus, mas isso não era suficiente para a salvação. Então Paulo ouviu falar disso, ele disse: rapaz, eu estou admirado, estupefato aqui com essa situação. Como é que pode? Eu acabei de pregar o evangelho para vocês, virei as costas para plantar outra igreja, agora entraram aí certos indivíduos e de repente agora vocês abraçaram a heresia. Então o contexto é mais ou menos esse. Paulo então ouve falar que os judaizantes entraram lá e fizeram um estrago, tá? Porque heresia faz estrago em igreja, tá? Então quando Paulo ele soube disso, ele escreve essa carta. E ele soube de quê? A situação é descrita por boa parte dos comentaristas mais ou menos o seguinte: chegaram lá na região da Galácia, nas igrejas, e a pergunta, ou os questionamentos que os judaizantes faziam eram mais ou menos esses aqui, tá? Isso é deduzido pelo próprio escrito aqui da carta. Eles chegavam para a igreja e faziam alguns questionamentos tais como: peraí, vocês são salvos mesmo? Somos. As igrejas daquela região diziam, né? Somos salvos. E vocês seguem o calendário judaico? Ele disse: não. Páscoa? Não. Festa do tabernáculo? Não. Vocês circuncidam? Não. Rapaz, eu sinto muito dizer para vocês, mas o evangelho que vocês receberam não é verdade. Não é o correto. Me diz uma coisa: quem foi que pregou o evangelho para vocês? Não foi Paulo, aquele que era chamado de Saulo? Foi ele que pregou aqui. Os judaizantes então diziam: só podia ser. Só podia ser o tal do Saulo, que eu sei que de fato esse camarada ele é um herege. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: ele não faz parte dos 12. Ele não faz parte dos 12 apóstolos. Então ele não pode dirigir-se a vocês, ou dirigir a vocês palavras de verdade, porque ele não conhece a verdade de Deus. Então, irmãos, Paulo tem aqui o seu apostolado confrontado. Então, dois problemas muito sérios. A heresia entrou, e a heresia, quando ela entra primeiramente desqualificando a liderança da igreja, que no caso aqui é Paulo, né? A primeira coisa que ele quer fazer é desqualificar a liderança da igreja. Porque quando ele desqualifica a liderança da igreja, ele então consegue imediatamente roubar os demais. E então Paulo, ele vai falar aqui, a temática da carta de Gálatas é a nossa liberdade em Cristo Jesus. E aqui a carta é dividida em 3 partes. Primeiro, Paulo vai defender o seu apostolado, dizendo: eu sou apóstolo da graça. Isso vai até ali, meados do capítulo 2. No capítulo 3, Paulo vai dar a doutrina da liberdade. Vou mostrar para vocês qual é a base doutrinária da liberdade. E do capítulo 5 e o capítulo 6 é a prática da liberdade ou a ética da liberdade. Então, a carta tem 3 divisões: o apóstolo da liberdade, a doutrina da liberdade e a prática da liberdade. Depois você pode ler essa carta, que é riquíssima para nós, como soube que o pastor falou que vocês estão estudando aqui a carta aos Efésios. Essa daqui também é uma carta muito rica. Então, eu queria meditar rapidamente nessas palavras, mais especificamente quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele é o apóstolo da graça. Eu queria meditar sobre essa fiel palavra de um defensor da fé. A fiel palavra de um defensor da fé. Vamos ver, então, que palavra ou que palavras são essas que ele teceu aqui e que podem ser muito instrutivas para mim e para você nessa manhã, antes da gente entrar na nossa palestra, que vai ser, eu vou dar uma comprimida nela, tá? Mas eu queria que você meditasse comigo antes disso, até porque hoje, dia do Senhor, isso é importante. Esses versículos aqui, Paulo, ele fala de uma experiência que ele teve. Né? Paulo gostava muito de falar disso para mostrar que ele era apóstolo de verdade. E aí, então, aqui ele fala da viagem que ele fez,
Depois ele fala da surpresa que ele teve nessa viagem, e no final ele fala que foi recebido pelos demais apóstolos como, de fato, fiel defensor da fé. Vejamos então, por favor, o versículo de número 1, diz assim: 14 anos depois. Uma boa maneira, né, de você entender as cartas e qualquer livro, uma chave hermenêutica, né, é você se perguntar ao texto: 14 anos depois. 14 anos depois de quê? Aí eu não tenho essa resposta exata, porque eu não sei mesmo. E há uma divisão, uma briga de faca aqui entre os intérpretes para saber 14 anos depois de quê? 14 anos depois da conversão de Paulo, ou 17 anos, né, contando mais 3 anos que o apóstolo Paulo teria passado na Ásia, né? Seria então a partir dos 3 anos, 14 anos, ou, na verdade, 14 anos exatos depois da conversão de Paulo. Eu não sei lhe dar essa resposta exatamente, eu posso sugerir uma delas por conta do capítulo 11, né, de Atos dos Apóstolos, que vai dizer que Paulo recebeu uma revelação de um indivíduo chamado Ágabo, né? Não, na verdade não foi Paulo, né? Um indivíduo chamado Ágabo vai dar uma revelação para a igreja de que a igreja de Jerusalém estava passando por necessidade e que alguém precisava ir lá. E o texto diz aqui: 14 anos depois subi outra vez para Jerusalém. Então parece bem sugestivo que fosse essa viagem, até pela sequência, porque no capítulo 1 Paulo fala da conversão dele. Se você vê aí o versículo de número 15, por favor, do capítulo 1, diz assim: olha, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu filho, aí ele fala da conversão dele. E no capítulo 2 ele diz 14 anos depois. Então parece ser bem sugestivo que seja 14 anos depois da conversão de Paulo. Por que isso é importante para nós? Saber exatamente. Ou se é 14 anos depois da sua conversão, ou 17, se contar os 3 anos que ele passou na Ásia. É importante porque Paulo, ele tinha já experiência no Evangelho. Ele não estava falando de algo que ele não conhecia. Ele já estava 14 anos pregando a palavra de Deus. Ele não era inexperiente. Se for 17, ele era mais experiente ainda. Não é? Mais experiente ainda. Mas também poderia colocar isso aqui no contexto de Atos 15, que é o contexto lá da querela da circuncisão, sem problema. Eu não sei, como eu disse, está dividido aí, eu não vou querer ser aquele que vai dizer, é isso e pronto, né? De jeito nenhum. Tem gente boa dos dois lados. Tá? Então ele diz: 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando a Tito. Acredita-se que tinha mais gente, mas pelo menos 2 eu tenho certeza, Barnabé e Tito, que estavam lá. Um filho na fé e outro companheiro de viagem missionária, Barnabé. Tá? Paulo sobe e não sobe sozinho. Aí o versículo de número 2, ele diz por que ele subiu. Veja comigo: subi em obediência à revelação. É por isso que eu acredito que talvez faça jus a Atos 11, a revelação de Ágabo. Né? Ágabo disse que tinha uma fome na região da Judéia. E lá diz que eles precisavam levar ajuda. E no final aqui, no versículo 10, diz assim, do capítulo 2, né? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Então, parece realmente fazer jus à conexão com o capítulo 11. Tá bom? De Atos. Porque tinha uma fome e ele foi lá para assistir. Paulo já estava fazendo isso mesmo. Tá bom? E aí, então, ele diz: subi em obediência a uma revelação. Poderia ser a revelação de Ágabo. Ele disse: e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Paulo dá o objetivo da sua subida para Jerusalém, né? A cidade ficava edificada no monte. Eu subi para Jerusalém e quando eu cheguei lá, eu fui com um objetivo. Qual era? É mostrar que o evangelho não está dividido, que não tem um evangelho para os judeus e outro para os gentios. O evangelho é o mesmo evangelho que se prega em Brasília, em Minas Gerais, no Piauí, em qualquer lugar da face da terra, precisa ser o mesmo. Ele precisa ser aplicado em contexto diferente, de forma diferente. Obviamente, ele precisa ser contextualizado, adaptado não. Atualizado não. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela precisa ser contextualizada. Aplicar aquele determinado contexto. Ela se aplica a todo o contexto da face da terra. Obviamente, lá no meu estado de origem, hoje eu moro aqui em Ceilândia, né? Mas eu sou de Teresina, Piauí, né? A capital mais fria do país. Pode até não ser a mais fria, mas é a mais linda, tá? E o charme é o calor. Então, se você vai a Teresina, vai pregar o evangelho lá, você precisa contextualizar. O costume é outro, não é o mesmo costume de Brasília. Quando eu chego em Ceilândia, muito embora tenha muitos nordestinos, como tem em Brasília de maneira geral,
Eu precisei sim me adaptar a algumas questões da região, algumas palavras que poderiam soar rude ao meu contexto. Isso eu posso fazer, mas mudar o evangelho jamais. O que Paulo fez foi dizer o seguinte: eu subi aqui para mostrar que o evangelho que eu prego é o mesmo de Pedro e dos demais apóstolos. Não tem mudança. Irmãos, na defesa da fé, nós precisamos entender que o evangelho não muda. Ele pode ser pregado em qualquer lugar, ele não é mudado, ele precisa ser contextualizado. Quem fez muito isso nos Estados Unidos, obviamente, né, foi um pregador, o Tim Keller, né? Ele fez isso de maneira fantástica. Claro, tem coisa que a gente concorda, discorda, obviamente, mas de maneira geral a gente concorda com ele. Presbiteriano, e ele que plantou lá a famosa Redeemer, né, a igreja Redenção, lá na Redentora, né, lá em Manhattan, nos Estados Unidos, né, lá em Nova York, na região de Nova York. Ele conseguiu, irmãos, para uma sociedade multicultural, pregar o evangelho para todo mundo. Incrível aquilo. Contextualizar. É incrível. Tem inclusive, nesse sentido, uma palestra dele muito boa na internet, pregando ao coração, preaching to the heart, né? Pregando ao coração, você pode procurar na internet, ele escreveu, tem lá a tradução embaixo de toda a palestra dele. Incrível o que ele fala ali. Outro livro que fala sobre isso também é aquele livro Em uma Igreja Centrada, onde ele fala realmente como plantar, ou como foi plantada as bases da plantação da sua igreja lá. Ele conseguiu pregar o evangelho a diversas culturas. Então, mas o teor não pode mudar, irmãos. Você aplica a cultura, você contextualiza, mas você não muda. Entenderam? Então, Paulo subiu para quê? Ele subiu em obediência a uma revelação, a razão pela qual ele subiu, e o objetivo, lá, ele diz que foi, então, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Mas, em particular, os que me pareciam de maior influência, né? Ele pegou a liderança. Quem são esses? Se você olhar lá no versículo 8, versículo 9, na verdade, ele diz o seguinte: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados coluna. Esses homens eram as colunas da igreja, né? Digo coluna porque é liderança. Então, Paulo foi lá e disse: eu fui direto para a liderança, para ser objetivo. Porque se eu fosse para todas as pessoas, eu não teria o mesmo impacto. Então, eu fui logo para o líder da igreja, por isso que é boa, que a aplicação que a gente tira é: a igreja precisa ter boa liderança. Entendendo muito bem, porque se ela não tiver, ela vai ser fraca. Porque a liderança vai formar uma opinião. Então, Paulo disse: eu subi aos que me pareciam de maior influência. Porque, falando para eles, eles iam distribuir para os demais. Então, eu subi para os de maior influência. Ele disse, em particular para esses, para que eu não corra em vão. O que é correr em vão? Correr em vão para o apóstolo Paulo, ele tinha pouco tempo, ele tinha que plantar outras igrejas. Ele disse, eu fui lá, objetivamente, em quem pode formar opinião. É uma aplicação para nós também, irmão, a gente precisa ser estratégico. Não é? Até a empresa hoje, se ele quiser formar uma opinião, ele leva o indivíduo lá numa conferência e tal, né, uma liderança, e depois essa liderança vem e distribui o conhecimento. Administrativamente, isso aí no mundo é utilizado, ou não? É utilizado demais. Então, Paulo, ele diz, eu fui lá e falei àqueles que exerciam uma determinada influência sobre os demais, para que eu não corra em vão. Correr em vão para o apóstolo Paulo é perder tempo. Ele diz, eu fui logo, objetivamente, estratégico naqueles que poderiam formar opinião. Tá bom? E aí, versículo 3, diz, ele diz assim, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Aí Paulo dá uma informação aqui muito importante que diz respeito à defesa da fé. Ele diz, mas eu quero lembrar uma coisa, que eu subi não para atualizar o evangelho e nem para trocá-lo. Eu subi para mostrar que o evangelho que eu prego é o mesmo. Aí ele diz, contudo, Tito, que é meu filho na fé aqui, meu companheiro, esse que era gentil, um grego, que o judaizante dizia que tinha que circuncidar para poder ser salvo, eu não constrangi a se circuncidar. Aí Paulo vai explicar por quê. Então ele sobe para se encontrar com a liderança. Quando ele chega lá, ele é surpreendido. Surpreendido pelo quê? Versículo de número 4. E isto por causa dos falsos irmãos. Por causa de quem, irmãos?
tem irmãos e tem falsos irmãos, né? Não era para existir, irmãos, falsos irmãos, mas existe falsos irmãos. Infelizmente. Tem lobo em pele de cordeiro, tem gente que penetra, eu vou falar disso hoje à noite, né? Sorrateiramente no meio do rebanho, para poder ganhar o rebanho, destruir o rebanho de Cristo Jesus. Então ele diz, e isto por causa de falsos irmãos. Então eu subi para falar com a liderança. Mas quando eu subo para falar com a liderança, o que é que eu encontro? Os falsos irmãos, que se entremeteram. A expressão é essa mesmo, está aí, versículo de número 4, né? Falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar o teor da carta é liberdade. O apóstolo da liberdade, a doutrina da liberdade e a prática da liberdade. Ele diz, teve gente que quis tirar a minha liberdade. O que é a minha liberdade? A liberdade que eu não preciso cumprir mais as cerimônias do Antigo Testamento. Não preciso circuncidar, eu não preciso guardar as festas do Antigo Testamento, eu não preciso mais deixar de comer carne de porco, né, porque isso era, na culinária judaica, um pecado, obviamente. Ele disse, eu não preciso disso, eu sou livre disso, graças a Cristo Jesus. Eu não preciso. E teve gente que se meteu na minha conversa com as colunas da igreja, enquanto eu falava com eles, eles se entremeteram. Com o fim de quê? De tirar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Né? Ele diz, e reduzir-nos de novo ao quê? A escravidão. Ô irmãos, heresia escraviza a gente, irmãos. A gente fica preso à heresia. Heresia mata e prende. E fica escravo. Você não consegue sair. Sabe aquelas pessoas que a gente prega, fala da graça e eles não entendem? Estão escravos, irmãos. Lutero tem uma obra que o título é Nascido Escravo. Em português está traduzido assim, Nascido Escravo. Você pode dar uma olhada depois nessa obra, vale a pena você ler. Nascido Escravo. E aí ele diz assim, versículo 5, aos quais, olha que Paulo diz, eles se entremeteram, mas irmãos, olha como Paulo é um defensor da fé. Nós estamos falando de defesa da fé. Um homem corajoso que defende a sua fé. Irmãos, para defender a fé, eu já disse para vocês, tem que ter coragem, muita coragem, não pode ser fraco. Lembra que os covardes não entrarão no reino dos céus. Está na lista lá. Os covardes não entram no reino dos céus. Aí ele diz o seguinte, versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. Ele disse, nem por um minuto eu arredei o pé. Irmão, a gente não levanta cavalo de batalha por qualquer coisa na igreja, pelo amor de Deus. Só pelo que é essencial. E o essencial aqui é a fé. Eles queriam que Tito fosse circuncidado. Circuncida-se, Tito. Paulo pegou o Tito assim, não, e fica imaginando, né, a cena. Vem para cá, Tito. De jeito nenhum. Ninguém vai circuncidá-lo. E Paulo disse que em nenhum momento ele arredou o pé. Era uma questão essencial, irmão. Era salvação pela graça. Era uma doutrina fundamental da igreja. Se Paulo permite isso, o cristianismo ia ficar até hoje pensando que só o judaísmo tem a salvação. Mas Paulo disse aqui, claro, ora, se o judeu até hoje está lá no Muro das Lamentações, o dia todinho, ó, Muro das Lamentações, achando-se o único povo salvo da face da terra, você imagina se Paulo deixa isso daqui passar. Ele diz, nem por uma hora, nem por um minuto, eu arredei o pé. A gente não briga, a gente não fala, levanta cavalo de batalha, irmãos, por questões qualquer na igreja. Por favor, pelo amor de Deus. Agora, a questão doutrinária como essa, séria, que é a salvação pela graça. Isso é defesa da fé. É pela graça, não é pelas obras. E Paulo, então, diz, eu firmei meus pés no chão e não permiti de jeito nenhum. E aí o versículo 6 vai dizer o seguinte, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, ele citou lá em cima, né? Quais tenham sido outrora, não me interessa. Paulo não tinha medo, por quê? Porque ele sabia que Deus não aceita a aparência do homem. Alguém olha assim para a aparência do homem e tem medo, né? Mas nós temos Cristo, irmãos. Nós temos o Evangelho. Lembra que o primeiro versículo que eu citei foi isso, que nos encoraja e que o Evangelho que nós defendemos é poderoso para anular sofismas. Nós não precisamos ter medo. Então, quando Paulo olhou assim, né, fico pensando, o que deu coragem para Lutero? Para dizer o seguinte, não volta atrás. O que deu coragem para John Huss para dizer que o cabeça da igreja é Cristo e não o Papa?
Foi isso aqui, irmãos. Ele disse, não volta atrás. Não revogo. Porque Deus não vê a aparência. É assim que nós andamos. A gente tem até um cântico que a gente canta nas nossas igrejas, né? Não ando por vista, ando por fé. Alegre eu sou porque eu não ando por vistas. Eu ando pela fé. Não tenho medo de homens. Eu tenho medo, é claro, do Senhor Jesus Cristo, aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Os homens eram muito corajosos, irmãos. É muita coragem Paulo fazer isso aqui. Hoje, nós não temos ainda essa perseguição tão grande aqui no Brasil, graças a Deus. Isso pode aumentar, obviamente. Pode chegar momentos onde o pastor falou, pode chegar, né? Com certeza, há perseguições ferrenhas aqui no Brasil. Já falar disso daqui. Mas, por favor, nós não temos isso aqui. De jeito nenhum. Graças a Deus, estamos longe disso aqui ainda. Graças a Deus. Tá bom? Ainda podemos pregar. Isso aqui, não existia isso aqui no período deles, irmãos. Aí tem gente que diz o seguinte, pastor, nós precisamos de uma grande perseguição para a igreja ser mais fiel. Não, irmãos, não peça isso não, pelo amor de Deus. Perseguição, se você estudar a época das perseguições, é um negócio terrível. Peça a Deus para a gente ser fiel sem perseguição. Mas se ela vier, sejamos fiéis. Até a morte. Aí então ele diz assim, né? Por favor, veja comigo, versículo 6. Ele disse, esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. O Paulo não foi, ele diz, eu não subi para lá, ele está defendendo o apostolado dele. Eu não subi para lá para acrescentar o evangelho, não, porque eu já recebi de Cristo. Eu subi para lá para mostrar que não há divisão na igreja, que o evangelho que eu prego é o mesmo que eles pregam. Aí no versículo 7 ele diz o seguinte, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho, e aí depois que ele diz a razão pela qual ele subiu a viagem, né? Depois ele diz que foi surpreendido por isso, e no terceiro ele diz que foi aceito. Porque os apóstolos reconhecem que Paulo é um pregador fiel do evangelho. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, da incircuncisão, tá? Como a Pedro da circuncisão, ele diz, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim com os gentios, ou incircuncisão, e quando conheceram a graça que me foi dada, aí os líderes da igreja, Tiago, Pedro e João, esses são líderes da igreja. Tá? Tiago, líder da igreja de Jerusalém, Pedro, uma espécie de líder entre os apóstolos, e tem João aqui, que também é um líder que inclusive escreve para as 7 igrejas da Ásia. São líderes da igreja, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Disseram, vem meus irmãos, vocês são pregadores fiéis, reconhecemos que vocês são defensores da fé, assim como nós estendemos a destra a vocês, sentem-se conosco, vocês também são servos do Senhor, fiéis pregadores do Evangelho. Que coisa linda, né, irmão, a comunhão? Sim ou não? Quando há essa conexão, você prega a verdade, eu prego a verdade, senta-te aqui, isso é uma bênção do Senhor. Estenderam a destra a esses homens. O que eles dizem aqui apenas a mim, a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. O que há aqui é uma divisão de tarefas. Você vai para esse lado e nós vamos para cá. Você vai trabalhar entre os judeus e eu vou trabalhar entre os gentios. Não exclusivamente, mas prioritariamente. Até porque Pedro prega, sim, a gentios. Lembra de Cornélio? Ele prega, sim. João escreve as 7 cartas, né, às igrejas da Ásia. São gentios também. Tá bom? Paulo, antes, embora ele pregasse aos gentios, antes, quando ele chegava em qualquer lugar, primeiro ele ia na sinagoga, pregava para o judeu e depois até os confins do mundo. Há uma divisão de tarefas não exclusiva, todo mundo é servo de Cristo em todo lugar, para todo mundo, mas há uma divisão de tarefas aqui. Então, há comunhão e divisão de tarefas. E, por fim, ele diz que doutrina não enche a barriga da pobreza da igreja. Veja aí, versículo 10. E recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O que eles pediram foi, aqui na Judéia tem muito pobre,
não adianta falar de doutrina se não ajudar aquele que é necessitado. Às vezes a gente trata muito sobre isso, mas não bota na prática o que é colocar o evangelho na prática, olhar para o necessitado, olhar para aquele que está pobre, tanto de alma, de espírito, quanto também necessitado financeiramente. Ainda agora o pastor, quando orava, café da manhã, farto, ele dizia na sua oração: lembra-te, Senhor, dos desempregados. Isso é importante, irmãos, para nós. Muita gente morrendo de fome. Muita gente mesmo. Então não adianta a gente só trabalhar doutrina, se a gente não for muito prático também. Isso aqui tem que conduzir eu e você a sair daqui, pregar o evangelho e também ajudar o necessitado. É tarefa da igreja. Entendeu? A pobreza seria muito dirimida se a igreja começasse a pensar também no necessitado. A ação social, a igreja não é uma instituição filantrópica, mas sim, ela faz ação social. Ela ajuda o necessitado. Ela leva comida a quem tem fome. E Paulo disse, isso aqui eu já estava, me esforcei em fazer, porque eu, na verdade, se estiver de acordo com o capítulo 11, Paulo estava lá para isso, com ofertas da igreja de Antioquia para a igreja da Judeia, que estava passando por dificuldade. Antioquia faz parte aqui dessa região da Galácia, era uma igreja rica, tá? Que tinha condições de ajudar aos necessitados. Que texto maravilhoso, irmãos. Que mostra que defesa da fé, ela não está apenas numa doutrina prática, ou desculpa, teórica, mas ela transcende esta realidade. Se você continuar lendo o texto, Pedro aceitou, né? Mas depois ele volta atrás. Ele erra, na verdade. Eu lerei só apenas o verso 11 para você ver o 11 e o 12, né? Para você ver o que é que acontece. Ele diz o seguinte: quando, porém, Cefas, que é Pedro, né? A igreja católica diz que esse daqui não é Pedro. Por quê? Porque se ela diz que é Pedro, ela vai ter que admitir que Paulo repreendeu Pedro. Mas não tem como dizer que não é Pedro, até porque Paulo acabou de dizer que isso aqui era a coluna da igreja. Pedro. Aí ele diz assim, olha, quando, porém, Cefas veio a Antioquia resistir-lhe falha face a face. Outra coragem de Paulo. Defesa da fé. Homem corajoso. Resistir-lhe face a face. Porque se tornaram o quê? Repreensível. E Paulo, quando vai dar as qualificações do bispo, ele diz que o bispo tem que ser o quê? Irrepreensível. Não é que ele não peca, mas é que ele não pode ser marcado por uma prática de pecado. E o que Pedro fez aqui foi, veja como é, e principalmente na língua grega aqui, esse texto é colocado, que dá a ideia de que não foi um dia. Porque às vezes, se você der uma lida aqui no português rápida, a ideia é que parece que ele viu chegando da circuncisão e ele foi embora. Mas versículo 12 diz o seguinte, né? Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que é de Jerusalém, da circuncisão, né? Ele comia, Cefas comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. A língua grega aqui dá a ideia que ele foi se afastando na festa do amor, e aí se perguntava daqui a pouco, cadê Pedro? Não vem mais, Pedro não veio hoje, Pedro não vem amanhã, até que ele se apartou de uma vez por todas. Porque ele estava com vergonha de se sentar com os irmãos da incircuncisão. Por causa dos da circuncisão. Irmãos, na prática, Pedro, muito embora tenha aceitado lá o evangelho que Paulo pregava da graça, e o próprio Pedro, que teve aquela revelação do lençol, para poder inserir os gentios na aliança, quando Cristo disse, não chames imundo aquilo que Deus purificou. Esse mesmo Pedro tornou-se repreensível. O que é, irmãos, uma grande lição para mim e para vocês. Mesmo aquelas pessoas mais firmes, elas podem oscilar na fé. Por isso a gente tem que vigiar todo o tempo. Aquelas pessoas mais firmes, elas podem oscilar na fé. É vigilância 24 horas. E Pedro então se tornou repreensível, e Paulo mais uma vez resistir face a face. Eu fiquei perguntando, por que Paulo não chamou ele baixinho e falou só no ouvido dele? A nossa Constituição vai dizer, o Código de Disciplina, para erros públicos, disciplinas públicas, repreensões públicas. Ali a questão teve uma amplitude social, então a repreensão também deveria ter. Tem que ser proporcional, a dosimetria aí tem que ser proporcional ao erro. Proporcional ao erro. E Paulo disse, eu não posso deixar de fazer isso, porque senão isso vai passar e o evangelho vai sair torto. Eu sou um defensor da fé. Palavras de um fiel pregador, um fiel defensor da verdade de Cristo. Se você continuar lendo o texto, irmãos, Paulo ele tem um argumento nessa carta aqui
muito difícil de rebater. Quero só citar, capítulo 3, por favor. Ele vai, para mostrar que ninguém, a sua tese, né? A sua tese de que ninguém será justificado pelas obras da lei, que é isso que Lutero defendeu, né? Versículo 16, veja comigo, 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Paulo usa 2 argumentos aqui como defensor da fé, argumentos fantásticos. Primeiro, ele faz 5 perguntas retóricas. Depois, ele cita textos bíblicos. Capítulo 3, versículos de 1 a 5. 5 perguntas retóricas. Ele sabe a resposta, ele sabe o porquê, mas ele pergunta para argumentar. Isso é muito utilizado no mundo forense, né? No mundo do direito. Versículo 1 do capítulo 3, ele diz o seguinte: ora, ó Gálatas insensatos, que insensatez é essa? Quem vos fascinou? Parece um fascínio. Vocês parecem que foram hipnotizados. Acabei de pregar para vocês, que fascínio foi esse? Que é isso? Aí ele vai dizer: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como circuncidado ou crucificado? Como é que foi isso aí? Irmãos, é claro que Cristo não foi crucificado diante de Antioquia. Ele não morreu em Antioquia nem naquela região da Galácia. Mas a pregação de Paulo foi como se Cristo fosse crucificado. Ele diz: exposto aqui, a exposição da pregação. A cada domingo que o pastor Jailson prega o evangelho, Cristo Jesus é exposto diante dos vossos olhos mais uma vez. Vocês não têm razão para voltar para um evangelho falso, porque Cristo Jesus foi diante dos vossos olhos apresentado, exposto. Ele está aqui há anos depois da morte de Cristo, está dizendo o seguinte: Cristo morreu diante dos vossos olhos, através da pregação. Foi como que ele estivesse desenhando o que Cristo fez. Quem vos fascinou? Versículo 2: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pergunta retórica. Claro que é pela pregação da fé. Outra pergunta retórica, né? Sois assim tão insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? É isso mesmo? Começaram pela graça, agora pelas obras? Versículo de número 4: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes. Vocês sofreram em vão por causa das perseguições, por causa do evangelho verdadeiro? Foi isso mesmo? Outra: se na verdade foram em vão, né? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Perguntas retóricas para dizer o seguinte, tirando o argumento da oposição e dizendo o seguinte: me diz uma coisa, a salvação é pela circuncisão? É pelas obras? É pela graça? Mas aí Paulo não para, e ele entra no capítulo 3 aí, versículo de número 6, ele vai argumentar, ele diz: não é somente na experiência de vocês que eu provo que vocês não foram salvos pelas obras, não. Eu vou mostrar na Bíblia. Leia comigo o versículo de número 6. É o caso de quem? Deixa eu dar um exemplo para vocês. O pai da fé. Abraão, que vocês dizem que é o pai de vocês, ó judeus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por que ele pegou esse exemplo? Porque é um exemplo importante. Foi com quem foi feita a aliança, Abraão. Deixa eu pegar um exemplo para vocês. Abraão, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi o quê? Atribuído para a justiça. Aqui é a diferença entre o catolicismo e o protestantismo. O catolicismo diz: a fé lhe foi infundida para a justiça. Para nós foi atribuída. Infundir é colocar dentro, atribuir é colocar na conta. É o que nós defendemos, essa última. É no tribunal de Deus que isso acontece. Você não faz nada. É o que Cristo fez por você. Ele diz: deixa eu dizer para vocês, você acha que Abraão foi salvo pelas obras da lei? Abraão, que é o pai, é conhecido como pai da fé. E aí ele vai citando vários textos da Escritura, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão benditas ou abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. É por isso que a gente diz que Abraão é o pai da fé. Entenderam? Então aqui está provado, irmãos, que aqui é um fiel defensor do evangelho de Cristo Jesus. O fiel pregador do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho da salvação em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, eu acho que aqui é o meu carro, está ali.
Esse texto é muito importante para mim e para você, nessa manhã, dia do Senhor. Por quê? É importante, irmãos, porque isso nos lembra a relevância da boa doutrina dentro da igreja. Por que boa doutrina na igreja? Pastor Rogério, isso é mentira, não existe falso evangelho. Se não existe isso, por que Paulo está combatendo aqui dentro? Nós não estamos malhando aqui a ferro frio, irmãos. Nós estamos falando de coisa séria, de coisas que existem. Existe o falso evangelho, existe o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. E o falso evangelho sempre conduz à destruição, à desordem, à falta de comunhão na igreja. Sempre. E a imoralidade, porque quando Paulo vai falar da ética ou da prática da liberdade, ele vai falar de problemas sérios morais. Que problemas são esses que Paulo vai falar, né? Problemas sérios morais que Paulo está combatendo ali. Ele vai falar das obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Doutrina errada desemboca em práticas erradas. O próximo resultado é a imoralidade sexual. Basta você ver o que Paulo, nas cartas que Cristo escreve, né? Ele diz: vocês deixaram Jezabel, e é o perigo aqui de você chamar, né, pastor, qualquer pessoa para pregar. Diz que deixaram Jezabel pregar lá, né? O que Jezabel fez? Conduziu o povo numa falsa doutrina e numa imoralidade sexual, porque o passo próximo da heresia é a imoralidade. É um passo normal da heresia, é a imoralidade sexual. Segunda coisa que eu queria trazer com a aplicação desse texto, irmãos, nós falamos hoje muito de tolerância, precisamos ter tolerância. Irmãos, eu não prego a intolerância a ponto de não respeitar o outro, não cuidar do outro, não orar pelo outro. Eu tenho que fazer o bem a todos, claro, em especial os da família da fé. Paulo vai dizer nessa carta. Tenho que respeitar a todos, independente da sua religião. Ele só pode ser católico, umbanda, qualquer religião dele, qualquer igreja dele, eu vou ter que respeitá-lo, irmãos. Isso é verdade. Mas aceitar a doutrina deles nunca. Nunca. Hoje se fala muito de tolerância. Vamos tolerar. Irmãos, qual foi um dos problemas daquelas igrejas era: eu tenho contra ti que toleras. Vocês toleram essa mulher chamada Jezabel, que tem conduzido um monte de gente ao pecado. Então, cuidado com a tal da tolerância. Paulo não tolerou a heresia na igreja. Porque, irmão, só precisa uma pontinha. Começa pequeno, daqui a pouco se transforma num monstro. Nenhuma heresia foi assim. Foi de uma hora para outra. Surgiu, caiu de paraquedas. Eu estou contando a história para você ver como foi que elas evoluíram. Quando você estuda a história da igreja, você percebe que as heresias são tão antigas quanto o cristianismo. Então, cuidado com essa parte, nós precisamos ter tolerante. Não tolere não. E eu queria perguntar para você, o que você tem tolerado na sua vida? Talvez não tenha sido só uma heresia falada, mas vivida: pornografia, relação sexual ilícita, sexo fora do casamento. Isso tudo é pecado, irmãos, e vai de encontro àquilo que nós defendemos. O que Paulo fez aqui foi bater de frente. Ele disse: por nenhum minuto eu aguentei isso. Calvino, uma situação, vou citar a vida de Calvino, já estou adiantando aqui uma situação dele, a vida dele, né? Calvino, uma situação que ele viveu foi, uma certa feita, existia uma comunidade lá dos libertinos. Os libertinos eram aqueles que viviam uma vida dissoluta e queriam tomar ceia no dia do Senhor. Calvino disse: olha, de jeito nenhum, aqui não. Lá na Saint-Pierre, né? Saint-Pierre, igreja de São Pedro, né? Lá em Genebra, Calvino disse: aqui não. E aí, então, eles foram para as autoridades estatais, né, da igreja, pedir para ir para a ceia do Senhor, né? Calvino disse: vocês não entenderam que na igreja quem é a autoridade é o pastor, e não é a autoridade do Estado. É o pastor que vai dizer quem é que dá ceia. Nós não falamos de esferas. O Estado é a esfera dele, a esfera da espada, né? Mas a igreja, quem dá a ceia é a igreja. A esfera espiritual é a igreja, irmãos. Quem administra é a igreja. Aí então Paulo chegou lá, né? Calvino chegaram para Calvino, os libertinos, né? Chegaram para Calvino para tomar a ceia. Calvino disse: aqui não.
Aí eles foram para a autoridades policiais chegaram lá com a arma e tudo, e Calvino está lá na administração da ceia do Senhor, e as autoridades disseram assim, quer saber se ele não vai dar ceia para ele. Calvino entrou na frente da mesa e disse, vocês podem me matar, meu corpo é de vocês, meu braço é de vocês, meu sangue é de vocês, mas fazer eu dar ceia para libertino, jamais. E ao invés de Calvino perder a moral dele na igreja, ele ganhou a igreja de Saint-Pierre-Église, a igreja de São Pedro, e nessa igreja ele se tornou uma grande autoridade, a ponto de influenciar. Até hoje nós somos filhos de Calvino, na fé. Porque o homem foi corajoso, irmãos, não foi tolerante com o pecado, não foi tolerante com a heresia. Ele disse, basta, aqui não. Aqui não. Outra aplicação, irmãos, que nós tiramos desse texto para as nossas vidas é com relação ao que Cristo Jesus fez por nós. As heresias são salvação pelas obras, salvação pelas obras, salvação pelas obras. Irmãos, não tente por aí. Crê em Cristo, Ele é suficiente para pagar todos os seus pecados. Você crê nisso? Então, não invente outra maneira. Eu tenho que fazer isso, aquilo, outro para ser salvo. Não, você tem que se santificar, isso é verdade, como resultado da sua salvação. Mas creia somente em Cristo Jesus. Não invente, nem creia na tradição. Não invente. Defenda a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E essa fé fala de Cristo Jesus. Irmãos, esse Cristo Jesus ele é poderoso para te salvar. Eu não sei qual foi o pecado que você cometeu. Talvez você pense assim, pastor, eu cometi um pecado que eu nunca vou ter perdão. Eu me lembro de uma obra de um puritano chamado Richard Sibbes. A obra é Bruised Reed, né? Caniço quebrado, cana quebrada. E ele diz uma coisa linda, né, que me fez chorar bastante num momento que eu estava passando por uma dificuldade, até pensando mesmo em salvação pelas obras. E aquela obra me fez pensar mais sobre a salvação em Cristo Jesus. Por dos meus próprios pecados. Meu pai tinha morrido em 2013 e eu fiquei muito chateado, né, com aquela situação, que ele morreu num acidente de carro. E eu olhei para mim mesmo depois, eu disse, fiquei chateado com Deus, eu não sou digno de salvação, eu só mereço o inferno mesmo. Mas essa obra foi muito relevante para a minha vida quando Richard Sibbes, né, o puritano, disse assim, há mais graça na cruz do que pecado em você. Há mais graça na cruz do que pecado em você. Você é muito pecador mesmo, mas Cristo é muito gracioso. Ele é muito misericordioso. Que graça infinita, irmãos. Que evangelho. Nunca troque esse evangelho por nenhum outro. Essa é a palavra que eu tenho para nós nessa manhã. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Vamos encerrar.